Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, nossos alunos do Eu Quero Passar. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade às nossas aulas de leitura e interpretação de texto para garantir a aprovação de todos vocês nos concursos, em todos eles ou naquele do seu sonho, aquele que você sempre desejou. Não vamos perder tempo porque temos muita coisa para ver, muitos exercícios para fazer e muita teoria também. Vamos então dar continuidade. Na última aula eu havia comentado com vocês da questão da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Lembre-se o seguinte, a linguagem não verbal, na maioria das vezes, é erroneamente interpretada pelo candidato como exclusivamente a parte de desenhos, o iconográfico. Ocorre que o não verbal também são todos aqueles recursos utilizados pelo desenhista, pelo escritor, pelo poeta, quem quer que seja, para chamar, captar a atenção do seu leitor, do receptor da sua mensagem. Eu já comentei com vocês, o negrito, o sublinhado, os destaques, as aspas, as letras maiúsculas ou letras capitais, tudo isso são recursos não verbais. Então, não se atenham exclusivamente à ideia do desenho, do ícone. Na maioria das provas de concurso, existe uma mesclagem, uma mistura entre a linguagem não verbal e a linguagem verbal. Muito dificilmente vocês encontrarão charges, tirinhas, cartoons exclusivamente com a linguagem não verbal. Eles atrelam os dois tipos de linguagem, normalmente com um fundo crítico, normalmente com a intertextualidade, normalmente busca o quê? Que o aluno eleve a sua mente a ir além do que foi exposto, tanto quanto a imagem ou linguagem não verbal, o ícone, quanto a própria linguagem verbal. Muito cuidado, a maioria das nossas tirinhas e das charges apresentam um conteúdo informal, coloquial, distante na maioria das vezes da língua padrão, da chamada língua portuguesa culta. Isso não quer dizer que seja uma regra 100%. A nossa língua, ela tem algo fantástico, que é essa maleabilidade. Nós temos o falar do brasileiro, nós temos a oralidade, que é pelos regionalismos, mas em determinadas situações formais, temos que nos adaptar à língua padrão. Mas a comunicação, ela é realizada na língua portuguesa de várias formas. E as provas de concurso vão cobrar isso de vocês. Então, vamos começar uma análise com uma tirinha? Aqui nós temos uma tirinha do Maurício de Souza, com a Mônica. Aí vocês podem perceber o seguinte, nós temos aqui uma linguagem completa não verbal. A expressão, o olhar da Mônica, de surpresa, a tristeza da Mônica e o próprio ícone, o próprio desenho, representando a atividade que o Cebolinha está praticando. Agora, olhe bem, vamos para a linguagem verbal. Mas por que você não quer mais brincar de casinha comigo, Cebolinha? Surpresa, ela agora passa decepcionada. Preste atenção. O iconográfico, o desenho, nos mostra uma fala, uma frase interrogativa, mas o nosso balão, ele está reto. Quando nós temos o balão de falas em formas diversificadas, em formas de raios ou trovões ou desarranjado, significa já o quê? Olha um ícone aqui. Nós não temos, sem considerar a fala, adivinha, nós temos uma mensagem representando as intenções e as ideias do Cebolinha. Então ela quer saber por que ele não quer brincar de casinha. E ele responde, adivinha. A conclusão que a Mônica deve tirar é a mesma conclusão que você, candidato, deve tirar. Você deve interpretar essa tirinha pelo ícone e pela linguagem verbal, certo? Dentro de uma questão simplificada, o que seria cobrado de vocês é essa análise do verbal e do não verbal. Na próxima tirinha, nós analisaremos isso de uma forma bem objetiva. Por quê? Aqui nós temos 4 sequências exclusivamente de linguagem não verbal. E uma questão foi montada sobre isso.
Olhe bem, aqui nós temos o Cascão tentando fotografar o Cebolinha. A expressão facial do Cascão é cobrada, será cobrada de vocês na questão. Lembre-se, nada é dito. Uma cara de decepção, receio, algo que ele esperava não aconteceu, o desânimo e, finalmente, olha o rostinho de felicidade. Significa que algo que era esperado na primeira sequência foi finalmente conseguido na última sequência. Essa interpretação requer realmente do candidato uma maturidade. O que vocês têm que tomar cuidado? Não é o que eu acho, não é o que você acha, mas o que a lógica quer passar, o que o mundo quer passar, o seu conhecimento prévio, qual a mensagem que esse tipo de tirinha, que normalmente o Maurício de Souza passa. É isso que você tem que pensar, colocar-se no lugar do outro, do seu examinador, ter essa empatia. Eu acho, não. Você não pode achar, você tem que ter uma conclusão lógica para resolver a questão. Vamos à questão então. Olhe bem, de acordo com a tirinha, marque a opção correta. Houve uma adaptação, aqui vocês têm a fonte de onde foi retirada essa questão. Letra A, apresenta linguagem mista. O que é a linguagem mista? É exatamente a mistura da linguagem verbal com a linguagem não verbal. Ué, mas espere um momento, vamos voltar na tirinha. Eu tenho aqui exclusivamente linguagem não verbal. Opa, então esta primeira, a letra A, apresenta linguagem mista. Já está errado. Desconsidere e passaremos para a letra B. Apresenta apenas linguagem não verbal de interpretação direta. Sim, apenas linguagem não verbal. Agora, a interpretação é direta? De certa forma, sim. Mas ela requer do aluno um conhecimento prévio para esse tipo de tirinha. Qual a intenção do Maurício de Souza? Normalmente, ele quer expressar o quê? Que os seus personagens são espertos, sabem lidar com várias situações, tirarem vantagem dessas várias situações. Então, se vocês compreendem esse contexto, esse universo criativo do Maurício de Souza, é muito mais fácil. Você tem uma interpretação direta a partir do que foi visto? Sim, você tem uma interpretação direta. Mas vamos checar as demais questões, as demais letras. Apresenta apenas linguagem verbal. Opa, 100% incorreto. Nós não temos aqui a linguagem verbal. Ah, professora, mas olhe bem, nós temos aqui embaixo uma linguagem não verbal. Meus caros alunos, isso aqui não é a linguagem verbal para a resolução de questão. Isso aqui é uma linguagem verbal dos direitos autorais do Maurício de Souza. Só mostra a vocês a fonte, a base de interpretação não. A fonte foi dada, mas apenas como obrigação por uma questão de direitos autorais, certo? Então, a nossa letra C também está eliminada. Nós não temos linguagem verbal. Então, já eliminamos a letra A e a letra C. Guardamos a nossa letra B porque ela está correta. Por que, então, que eu tenho que ler as demais? Para ter certeza plena disso. Você enxergou como uma questão correta, mas você deve checar as demais. Uma boa resolução de provas de concurso demanda isso de você. Não apenas na questão de leitura e interpretação, como em todos os demais conteúdos, certo? Vamos para a letra D. Apresenta um tipo de linguagem cômica, certíssimo, e publicitária, com base na linguagem não verbal. Linguagem publicitária. O que é linguagem publicitária? O que isso remete? Que lembrança isso remete a vocês? Linguagem publicitária visa a divulgação, seja para revenda, comércio, interesses mercantilistas ou para uma divulgação de determinado programa de governo, de saúde, divulgação de um trabalho beneficente, de uma organização beneficente. Nós temos essa característica de publicitária, linguagem publicitária,
linguagem, a função conativa ou apelativa, nós não temos. Nós temos uma comicidade. Nós temos dois jovens tentando resolver um problema a partir da criatividade. Então, nossa questão correta é exatamente a letra B. Apresenta apenas, algumas pessoas temem apenas exclusivamente, mas neste caso está correto, porque existe apenas a linguagem não verbal de interpretação direta. A interpretação é direta, porque você tem o conhecimento das características típicas dos personagens de Maurício de Souza. Aí alguém pode estar se questionando, mas eu não tenho esse conhecimento. Mas a banca entende que você deve ter, e se não tem, deve procurar ter. Certíssimo? Vamos adiante? Então, a nossa resposta dessa questão é a letra B. Próxima questão da mesma tirinha, da tirinha do Cascão com Cebolinha. Na segunda cena, o que é interessante? Vamos lá. Retomando a segunda cena. A segunda cena, nós temos essa expressão, surpresa, desânimo, decepção, porque o amigo não está conseguindo realizar aquilo que ele esperava que ele realizasse. Então, retomemos a nossa questão. Na segunda cena, qual a expressão que o personagem Cascão, aqui não tem o cedilha, né? Cascão, faz para a Cebolinha? A. Perplexidade. B. Satisfação. C. Nervosismo. D. Fúria. A análise para a resolução dessa questão tem que ser feita exclusivamente na expressão facial do Cascão. Ela é suficiente para isso. Entretanto, lembrem-se, o que é importante? Vocês conhecerem as características psicológicas da personagem. Então, com base no que foi visto e na garantia que você tem de conhecimento dessas personagens, de conhecimento do que o Maurício de Souza tenta passar para os seus leitores, para os fãs da sua arte, nós vemos claramente o quê? O Cascão não está satisfeito na segunda cena. Ele não fica nervoso, muito menos furioso. Ele fica perplexo, ele fica assustado, ele fica decepcionado. Vamos conferir? Olhe bem, aqui é o sorriso, aqui, olha a boquinha, olha a linguagem não verbal, mostrando que ele se surpreendeu. Surpresa, perplexidade, é exatamente o que nós temos aqui na nossa letra A. Então, na segunda cena, nós temos um Cascão perplexo. Muito cuidado, porque às vezes o candidato, ele não lê na segunda cena. Ele vai para a última tirinha. E ali nós temos um Cascão que ficou satisfeito com a situação, com o resultado final. Cada palavra na resolução da questão é importantíssima, certo? Dentro dessas duas tirinhas, então, de linguagem verbal e não verbal, por enquanto, nós começamos a desenvolver um raciocínio acerca disso, mas há muito mais para ser desenvolvido. Quando foi comentado sobre a linguagem publicitária na questão anterior, eu comentei rapidamente com vocês sobre a função conativa ou apelativa. Na linguagem publicitária, a função conativa ou apelativa, ela é importantíssima. Ela é uma das 6 funções da linguagem que nós estudaremos, que inclusive está em todos os programas de editais de concurso de língua portuguesa. Vocês têm que dominar as funções de linguagem. Quando é jogado para vocês uma questão, uma linguagem publicitária, imediatamente tem de vir à mente. Função conativa, cuidado, não é conotativa. Conotativa é a linguagem, a forma de expressão, a utilização da palavra. Nós veremos tudo isso nas próximas aulas, todas as funções de linguagem, a linguagem conotativa e denotativa, que também está dentro do programa de estudos para as provas de leitura e interpretação de texto, dentro do conteúdo de língua portuguesa. Não se preocupe, eu espero que hoje tenha ficado bem entendido como é a questão da linguagem verbal e linguagem não verbal dentro das tirinhas.
exploraremos muito mais esse aspecto, exploraremos muito mais esse conteúdo, porque ele é riquíssimo e tem sido amplamente utilizado pelas grandes bancas do Brasil. Não é difícil, não é complexo. O aluno às vezes se assusta e às vezes pensa também, como é que eu analiso uma tirinha, como é que eu analiso uma charge? Já começamos com a análise da tirinha, é mais simplificado. As charges que têm conteúdo crítico, nós trabalharemos mais adiante. Espero que vocês tenham aproveitado a aula, um bom descanso para todos e até a próxima e bons estudos, é claro.